O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá a vida. O Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disto, deu-lhe o poder de julgar, pois é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isto, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Nós, ao ouvirmos este evangelho, nos deparamos novamente com uma situação que Jesus vem sempre denunciar nas suas parábolas, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Denunciar o moralismo existente em cima da lei da Torá. Jesus não quer uma lei que seja morta, mas uma lei viva, e ao mesmo tempo que vivifica aquele que está na escravidão, que está sob o jugo da condenação. É interessante que Jesus, depois de conceder o milagre do homem ressequido, vem trazer palavras afirmativas em relação à sua atitude. Assim como meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Que Jesus não está parado. Deus que criou o ser humano, que criou o mundo, é um Deus que continua a sua ação, particularmente através do Filho Jesus Cristo. E Jesus vem trazer uma recíproca intimidade dele com o Pai, do Pai com o Filho. É claro que os fariseus, os mestres, os judeus ali tinham muita dificuldade, porque Jesus se colocava como Filho de Deus e ao mesmo tempo como Deus. E isso, entrar na cabeça dos judeus, não era fácil, pois eles esperavam que o Filho de Deus fosse um Messias, politiqueiro, triunfador, guerreiro, que fosse poderoso, todo dono do mundo. Mas Jesus vem tão simples e tão humilde, ao mesmo tempo se coloca como Filho de Deus, chama Deus de Pai, numa intimidade tamanha, que se conhecer um, acaba por conhecer verdadeiramente o outro. Porque Deus Pai revela o Filho revela o Pai. É claro, lembramos daquela frase famosa do teólogo Karl Rahner, onde ele diz que a trindade imanente é a trindade econômica. A trindade econômica é a trindade imanente. Ou seja, a trindade econômica, a trindade de Jesus, é a mesma trindade do Antigo Testamento, que estava ainda escondida. E Jesus vem revelar essa trindade. E lá ele já existia, ele existe agora. E ele faz parte desta Santíssima Trindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há uma intimidade muito profunda de um para com o outro. Jesus continua a obra de Deus no mundo. Jesus é o Deus trabalhador. É o Deus que vem para realizar a sua graça em nosso meio. Tantas ações de Deus no Antigo Testamento, de um Deus que continua a sua labuta, o seu trabalho, porque nos diz a própria palavra, Deus tudo pode, menos deixar de amar a humanidade, menos deixar de nos amar. Deus jamais nos deixaria de amar. Por isto, o fio condutor da Sagrada Escritura, do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, é a salvação da humanidade. Meu irmão, minha irmã, não vamos deixar passar esta oportunidade, mais esta oportunidade de salvação, ao mesmo tempo de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quisera nós dizer igual a Jesus em relação a esta intimidade que ele tem com o Pai, nós termos com os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de um Jesus que também é incansável. Mesmo tendo morrido e ressuscitado, continua o seu trabalho salvífico, nos envia, nos agracia com o Espírito Santo, que nos faz, ao mesmo tempo, ser e estar aqui no mundo, dando testemunho do seu amor e da sua misericórdia. Uma promessa de Jesus é nos dada no dia de hoje, bem no final do Evangelho. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado jamais, pois já passou da morte para a vida. Vamos crer, vamos acreditar, vamos professar verdadeiramente a nossa fé, porque nos será concedido a graça da salvação através desse homem que é Deus, desse homem que se dignou morrer, derramar o seu sangue na cruz para a nossa salvação, possibilitando assim a cada um de nós, para com Ele, para com Deus Pai e o Espírito Santo, uma intimidade. Aproveitemos esta oportunidade para nos aproximarmos ainda mais de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.